Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração. Ó Deus, como nós precisamos, Senhor, Te conhecer. Como nós precisamos conhecer os mistérios da Tua Palavra que revelam a Jesus Cristo, nosso Senhor, a exata expressão de Deus Pai. Contribui conosco, Senhor, nessa manhã, nos dando novamente o Teu Espírito Santo, usando a Tua Palavra, os ensinamentos que são extraídos da Tua Palavra, para nos edificar, para nos fazer Te conhecer melhor, para Te servirmos e amarmos da maneira com que o Senhor se agrada. É o que eu Te peço, Senhor. Fala conosco nessa manhã, conduza-nos nessa aula, nessa primeira aula, Senhor, pela direção do Supremo Mestre, o Espírito Santo, e também no culto logo mais, que o Teu Espírito também conduza a todos os irmãos, para que tenhamos uma perfeita adoração a Ti. Ainda que sejamos falhos, mas que o Teu Espírito nos leve a Te servirmos com fidelidade, oferecendo o melhor que nós temos, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu peguei um conteúdo de um outro curso, na verdade, que não é os 4 temas unificadores, mas eu trouxe aqui um trecho, porque meio que eles misturam entre os conteúdos de um com o outro, né? Então, eu trouxe esse pedacinho aqui, dentro da teologia sistemática, o curso Antropologia Bíblica, que vai falar um pouco também sobre a imagem de Deus. É o que nós concluímos na primeira parte, quando nós falamos sobre a criação. Antes de entrarmos no segundo tema unificador, que é queda, eu gostaria de fazer essa recapitulação, por assim dizer, né, a respeito do primeiro tema, que foi criação, e especialmente, o que é bastante importante, a imagem de Deus no homem, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o conteúdo. O que a gente então já viu? Nós vimos que a imagem de Deus no homem ocorreu no momento da criação, quando Deus sopra o seu espírito, né, no homem, e o homem se torna alma vivente. Então ali Deus constitui o homem como um ser não fisicamente igual a Deus, mas semelhante na sua alma, não é? Perdão, já avancei demais. Em segundo lugar, vimos que o significado disso significa então que o homem passa a refletir. As duas perguntas aqui são praticamente a mesma resposta. O homem passa a expressar a imagem de Deus ao governar toda a criação, a ser o subregente da criação, não é? E depois nós vimos também os mandatos criacionais, os 3 mandatos, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Vimos as 4 etapas da imagem de Deus no homem: a imagem original, a imagem desfigurada, aliás, nós vamos ver ainda a desfigurada, a imagem redimida e a aperfeiçoada. Claramente, nós podemos ver nessas 4 imagens exatamente os 4 temas unificadores, não é? A imagem original, falando da criação, quando o homem foi criado em perfeição. A imagem desfigurada fala da queda. A imagem redimida fala da redenção, o 4º ponto. E o 5º ponto, a imagem aperfeiçoada, é o homem glorificado, o homem recebendo um novo corpo incorruptível, não é? E hoje então nós vamos ver o que Calvino fala para nós sobre isso. Calvino responde, né? O que ele vai responder para nós a respeito da imagem de Deus no homem? Vamos lá. Calvino viveu de 1509 a 1564, ele contribuiu bastante, você sabe disso, para a reforma protestante. E nós temos muitos ensinos dele, usados até hoje, né, que nos edificam muito, né? Então, a gente precisa... Nós extraímos aqui algumas perguntas que fizeram para Calvino, e ele respondeu da seguinte forma. Primeira pergunta aqui: onde situa-se a imagem de Deus no homem? A resposta, então, segundo Calvino, ela é encontrada fundamentalmente na alma do homem, como eu disse agora há pouco. Não é que o homem foi criado, não é que Deus tem braço, perna, cabeça, não. Deus é espírito, e ele não tem um corpo físico. Deus é espírito. Então, quando ele sopra o espírito no ser recém-criado do barro, ele torna aquele homem alma vivente, ou segundo a sua imagem. Então a imagem de Deus no homem, fundamentalmente, está na alma do homem, que teologicamente, alma e espírito é a mesma coisa, ok?
Então é na alma que está a imagem de Deus no homem, segundo Calvino. Outra pergunta, em que constitui originalmente a imagem de Deus? Com base em Colossenses 3 e Efésios 4, 24, 3:10, né? Colossenses 3:10 e Efésios 4, 24, Calvino conclui que a imagem de Deus no homem incluía originalmente o verdadeiro conhecimento sobre justiça e santidade. Veja, o homem não estava satisfeito em ter Deus como fonte de conhecimento. Por isso ele tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele acabou conhecendo de forma pecaminosa aquilo que ele conheceria através de um relacionamento com Deus. Deus é a fonte do conhecimento. Como Jesus é dito no Novo Testamento, que nele se encontram todos os mistérios da sabedoria e da ciência e tudo mais, em Jesus Cristo, a imagem exata de Deus. Então, Colossenses 3:10, vamos lá, em Colossenses 3, versículo 10, Paulo falando já da imagem restaurada no homem, ele diz assim, Colossenses 3, versículo 10, Paulo diz, e se revestiram da nova natureza, está falando da redenção. Depois da redenção, o crente é revestido de uma nova natureza, né? Como restaurando, digamos assim, a imagem original, né? A imagem redimida, perdão, no homem, né? Se revestiu na nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, Paulo está dizendo, Deus criou o homem e agora está restaurando aquilo que ele criou lá atrás em Adão, dando ao homem novamente um pleno conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento de quê? O que o crente tem recebendo a nova natureza? O que o crente tem? O conhecimento de Deus. É o que o faz diferente do ímpio. O ímpio tem conhecimento de toda a antropologia natural, de toda a ciência humana? Tem. Ele tem conhecimento da filosofia? Tem. Ele tem conhecimento das artes? Tem. Muito mais do que nós até. Mas não é esse tipo de conhecimento humano, sabedoria humana, que Paulo se refere. Ele está se referindo de um conhecimento ou uma sabedoria que aponta para o alto, para Deus novamente. Então, Calvino diz que a imagem de Deus original constitui em que Adão tinha um conhecimento dele de forma plena, de forma abundante. O homem original, sabia o que era certo e errado, muito mais do que o ímpio, o conhecimento da justiça e santidade. Adão tinha o conhecimento pleno do que é justiça, do que é santidade, coisa que depois da queda o homem perdeu. O homem perdeu isso e todos nós nascemos sem esse conhecimento aqui. Originalmente, falando do Adão caído, né? Nós, por sermos descendentes do Adão caído, nós perdemos isso aqui. Porque Adão só tinha isso aqui enquanto era originalmente a imagem de Deus perfeita. Ou tendo um relacionamento com Deus ainda antes da queda. Então, e outro texto, em Efésios 4, versículo 24, Efésios 4, versículo 24, mais uma vez, Paulo está colocando aqui, de novo, sobre o homem redimido, né? O crente, o homem redimido, ele se reveste, versículo 24, e a se revestir, de novo, da nova natureza, criada segundo Deus, ou a imagem de Deus, em justiça e retidão. Retidão aqui é santidade. Criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. A verdade que Adão tinha antes da queda, está sendo restaurada hoje nos eleitos, nos crentes. Esse conhecimento de Deus. Então, Calvino diz, conforme Colossenses 3:10 e Efésios 4:24, ele conclui que a imagem de Deus no homem incluía originalmente esse conhecimento de Deus. O homem sabia o que era perfeita justiça e o que era santidade, porque ele tinha o verdadeiro conhecimento. O que significa esse verdadeiro conhecimento aqui? Significa o relacionamento
com Deus, um conhecimento que vem não da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque esse é um conhecimento deturpado que veio a Adão, mas o conhecimento vindo direto da fonte, que é Deus. Por ele ter esse relacionamento com Deus, ele tinha então pleno conhecimento da justiça e santidade perfeitas, né? Terceira pergunta: existe algum aspecto sob o qual o homem decaído ainda é a imagem de Deus? Vamos supor, as pessoas que ainda não conheceram Jesus Cristo, não se converteram a Jesus Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, não foram convertidos. Essas pessoas têm algum aspecto dentro delas que ainda é a imagem de Deus? Vamos ver o que Calvino fala. Antes da queda, de acordo com Calvino, o homem possuía a imagem de Deus em sua perfeição. Em sua perfeição, antes da queda, ok? Só Adão teve essa imagem de Deus em perfeição. Só Adão, naquele momento que precedeu a queda, antes da queda, tá? A queda, contudo, continua Calvino, né? A queda, contudo, teve um efeito devastador sobre esta imagem. Teve um efeito devastador sobre a imagem de Deus no homem. A imagem de Deus não é totalmente aniquilada pela queda, mas é terrivelmente afetada e deformada. Nós, depois da queda, todo ser humano, toda a raça humana, todos, não nasceu um descendente de Adão que não tivesse esse problema de fábrica. Nasceu de fábrica com defeito. A imagem de Deus foi afetada e deformada, mas em alguns aspectos ainda o homem tem alguma semelhança, algum reflexo, ainda que bastante pequeno, por assim dizer, né? Um reflexo da imagem de Deus nele, ainda que ele esteja sem Cristo. Ainda o homem natural, o ímpio ainda tem algum reflexo. A inteligência, a capacidade para desenvolver algumas coisas, de criar coisas, é algo que Deus colocou no homem. A capacidade de produzir, né? De procriar, de amar até, de cuidar daquilo que lhe pertence. Lógico, tudo centralizado nele, né? O homem sem Cristo, ele é egocêntrico. Em tudo que ele faz, é para ele. Ele quer tudo centralizado nele. Então, ainda algum aspecto existe. Contudo, toda a imagem que pode ainda restar, a imagem de Deus no homem caído, que não é convertido a Cristo, toda ela é deformada. Ou é uma maneira de expressar a Deus, de expressar nuances muito leves da imagem de Deus, mas totalmente deformada. O objetivo final do coração do homem ímpio, do coração do homem que não foi convertido, é a sua própria glória. Sua própria glória. Então aí está o grande problema, né? Porque o que a redenção trouxe para nós? Em primeiro lugar, que nós vivemos para a glória de Deus, né? O supremo propósito da vida humana é conhecer a Deus e glorificá-lo eternamente, né? Desfrutar dele e glorificar a Deus pela vida toda. Então está aqui, o aspecto decaído, né, do homem reflete, mas com distorções terríveis, né? Reflete a imagem, mas com distorções terríveis. Quarta pergunta. Pois não. Aham. Exatamente, Roque. Uma boa analogia. Quando a gente tira uma folha de sulfite, né, de papel sulfite da resma, ela está perfeitinha, lisa, né? Mas se você amassar, né, depois nunca mais ela volta, né? Nunca mais. Ela está ali, ela é sulfite, toda amassada. Assim está a imagem de Deus no homem, perfeito, né? Toda amassada, toda desfigurada, né?
Quarta pergunta que fizeram para Calvino: o que a queda fez à imagem de Deus? O que aconteceu foi que quaisquer dons ou habilidades que o homem reteve, tais como razão e a vontade, foram pervertidos e deturpados pela queda. Todas as suas faculdades estão viciadas e corrompidas. Seu arbítrio ou a vontade, a vontade, está escravizado ao pecado. Não há, por isso, queridos, não dá para entender ainda evangélicos que acham que o homem tem livre-arbítrio capaz de levá-lo para Deus. Porque se ele está corrompido e a sua... Lembram-se da aula passada do Rodrigo? Se a o pendor... foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira, discipulado. Se o pendor da carne, a carne está falando do homem caído, né? A carne significa a natureza adâmica antes da restauração e da redenção, da conversão. Se essa natureza pende para o pecado, ou para o mal, ou para a morte, é impossível ela pender para Deus. O homem caído não busca a Deus. Quem faz ele buscar a Deus? Qual é a resposta? Como? O Espírito Santo. Demorou isso para entrar na minha cabeça, irmão. Vocês sabem a minha história, né? O Paulo, muitas vezes o irmão Paulo, ele vinha de lá, eu estava lá na casa dele, ele botava isso na minha cabeça. Eu falava: você está errado, Paulo, você está errado. Fui eu que disse sim para Deus, Paulo. E o irmão Paulo, com muita paciência, falou: eu sei, irmão, eu sei que a sua boca falou sim, mas dentro de você foi o Espírito que mandou a boca falar sim. Eu falo: de jeito nenhum, Paulo, mas eu demorei para aceitar isso. Mas depois Deus ganhou meu coração, eu entendi. A palavra de Deus diz: se nós estamos mortos, como um morto pode dizer sim para alguma coisa, não é? Então, a imagem, a queda, trouxe esses distúrbios, as nossas faculdades estão viciadas, corrompidas, o arbítrio, né? A vontade do homem natural, sem Cristo, está escravizado ao pecado. Ele só pode pender para o caminho do pecado. Se em algum momento acontece alguma coisa na vontade do homem, qualquer filho de Adão, vocês sabem que eu estou dizendo homem genérico, né? Homem, mulher, a humanidade, qualquer pessoa diz assim: eu quero conhecer esse Cristo, eu quero me entregar a Ele, e eu quero me render a Ele, me consagrar a Ele por toda a minha vida. Não foi a própria vontade humana que fez isso, foi o Espírito Santo que, vivificando a sua vontade, faz com que ela diga: eu vou para Deus, queira voltar para Deus. É impossível que um homem natural, sem a ação de Deus, através do Espírito Santo, se volte para Deus. É impossível, tá bom? Então, isso aqui que Calvino fala. Posso avançar? Mais alguma pergunta? Para o homem natural é loucura isso, exato. Verdade, Roque. O homem natural acha loucura isso. Aliás, a humanidade sem Cristo acha que nós é que sofremos uma lavagem cerebral, enquanto eles estão presos no pecado, eles estão sofrendo uma lavagem cerebral, ou sofreram por conta de Adão. É eles que estão com as suas faculdades totalmente corrompidas, eles não sabem disso, eles acham que nós é que somos loucos. Nós é que buscamos a Deus, é que estamos loucos. No fim das contas, tudo vai se esclarecer, e eles vão falar assim: não deu, não tive, eu não quis buscar a Deus, e este é o caminho certo, eu não quis o caminho certo. No fim das contas vai acontecer isso, quando toda a humanidade se der conta no dia do juízo, o que eles decidiram não buscar a Deus, eles vão entender: eu é que não fui pelo caminho correto, os crentes estavam certos, nós não. É isso que vai acontecer. Exatamente. Nos Salmos fala, né, Roque? Exato. Não há Deus. Exato. Romanos também, capítulo 3, né? Todos se extraviaram, né? Se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Todos estão extraviados, né? Então é isso.
quinta pergunta: como a imagem de Deus é renovada no homem? A resposta de Calvino. Para Calvino, esta imagem é restaurada pela fé e começa na conversão. É a nossa conformação com a pessoa de Cristo. Perceberam que a salvação está ligada com a transformação de vida, onde nós somos restaurados novamente à imagem, né? Agora já não é, digamos, a imagem original, como Adão, mas a imagem renovada já em Cristo. Cristo é o homem perfeito. Se nós pudéssemos, em alguma altura da história humana, comparar Adão com Cristo, Adão só foi semelhante a Cristo antes da queda. Depois da queda, ele não tinha mais a imagem perfeita de Cristo, ou a imagem de Deus, não é? Então nós estamos sendo conformados. Conformação é ganhar a forma, né? Nós estamos ganhando a forma de Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós possamos ser a imagem, né, de Cristo restaurado em nós, né? Então é a nossa conformação com a pessoa de Cristo. Isto é uma obra da graça de Deus que se inicia na regeneração e progressivamente termina na glorificação dos santos. O que Calvino quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, mostra o Redentor, me convence do pecado, eu me arrependo e digo: eu quero o Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu recebo o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor, eu vou ser batizado no Seu nome. E aí então o Espírito Santo começa a trabalhar para infundir em nós, trabalhar em nós a imagem de Cristo em nós. E esse processo só vai terminar na volta de Cristo, ou na nossa morte, não é? Quando ele terminar ali. É interessante que essa imagem de Cristo, nós podemos dizer que enquanto estivermos nesse tabernáculo quero dizer, no nosso corpo mortal, corruptível, nós não teremos a imagem perfeita de Cristo em nós. Mas uma vez que vamos supor, se nós morrermos, na ressurreição dos santos, quando nós aí sim ganharmos um novo corpo incorruptível, aí então nós teremos a perfeita imagem de Cristo. Por quê? Porque essa imagem, esse corpo incorruptível que cada um dos crentes vão ganhar na volta de Cristo, né? Na volta de Cristo nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Aí então nós não teremos mais capacidade, nós não mais pecaremos. A imagem de Cristo perfeita é isso: não cairmos mais em pecado. Nós não mais teremos condições de pecar. Com a imagem, com a imagem glorificada. Quando nós formos glorificados, recebemos um corpo glorificado como o do Senhor Jesus, né? Então não mais pecaremos, né? Isso é glorioso demais. Como Nicodemos fala, às vezes tem coisas na teologia que explodem a cabeça da gente, né? Explodem. Não dá para a gente compreender, não dá para a gente equacionar, colocar dentro de uma matemática, né? São coisas transcendentes, né? E glória a Deus por isso. Isso nos humilha, né? As grandezas de Deus nos humilham, né? Sexta pergunta: quando será completada a renovação da imagem de Deus? Acho que eu já falei um pouco, né? Mas quando será completada a renovação da imagem de Deus? A resposta de Calvino: na vida por vir. Seu esplendor pleno será alcançado apenas no céu. Quando nós dizemos céus, nós estamos querendo dizer quando o Senhor voltar e restaurar todas as coisas. Alguns teólogos têm a visão de que Deus irá restaurar, ainda que um mundo físico, vai haver um mundo físico. Por quê? Por que vai haver um mundo físico, só que agora sem pecado? Porque nós somos corpos físicos. Você crê que existe um de nós lá na glória?
corpo, carne, ossos, órgãos, glorificado, assentado à direita de Deus Pai. Você acredita nisso? Gente, isso, eu fico pensando, Senhor, e a questão da física? Se o Senhor tem um corpo físico, tem peso, como que o Senhor não cai? Eu fico pensando, Senhor, que besteira minha pensar coisas dessas. O Senhor Jesus, homem, está lá, homem, Deus, está lá no trono, e nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. E céu, alguma coisa se refere também no nosso novos céus e nova terra, como diz Apocalipse. Provavelmente nós teremos algum lugar físico para andar, para pisar, para sentar, mas nós vamos estar ali o tempo todo. A novidade ali é que sem pecado, sem pecado. Eu não sei te dizer se lá nós vamos comer comida física ou não, né? Se vai ter essas coisas. No corpo incorruptível tem muita coisa que nós nunca imaginamos o que será. Se vão beber água, se vão tomar Coca-Cola, nem sei se vai ter Coca-Cola no céu. Seria bom para mim, né? Mas não sei se vai ter. Mas é ótimo. Coca-Cola que não dá diabetes, porque não vai ter mais doença, né? Oh, glória a Deus. Podia ter essa já aqui, né? Boa, Rock. Mas enfim, nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas, deliciosas lá nos céus. E muito mais do que uma Coca-Cola, né? Muito mais do que as delícias que nós temos nesse mundo. Aliás, porque nós vamos estar face a face com o nosso Redentor. Então ali, somente lá no céu, é que nós vamos ter a imagem, né, renovada, a imagem de Deus completa. O esplendor pleno será nos céus, é a imagem glorificada. Nós ainda não, nós estamos agora na imagem redimida. Já é um grande passo, porque a imagem redimida é a imagem glorificada é a imagem glorificada para nós hoje é o futuro, o nosso futuro, né? O que vai acontecer conosco. E lá na glória, nós vamos olhar para trás e vamos ver que a imagem redimida foi a semente da imagem glorificada. A semente que gerou o fruto da glória, né? Então, sem a renovação, ou sem a redenção, perdão, sem a imagem redimida, que é a semente da imagem glorificada, nós não teríamos a imagem glorificada. Por isso a redenção. Quem não crer em Cristo, nunca, jamais estará desfrutando da glória. Lógico, é óbvio, somente os crentes. É uma coisa que, inclusive, para mim, tenho convicção de que, inclusive, judeus, na época atual, se eles não crerem em Cristo, eu creio que eles não serão salvos. Eu creio. Porque a palavra é clara, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E só a fé em Jesus Cristo é que salva, seja grego, seja judeu, seja livre, seja escravo, seja homem, seja mulher. Todos precisam e carecem da glória de Deus. E é só Cristo que salva, judeu e gentil. Para mim é assim. Muito bem. O que nós temos aí? Eu trouxe mais algumas questões que foram levantadas nas aulas. Nas aulas sobre os 4 temas, né? Os 4 temas. E essas questões nos ajudam, nesse primeiro momento, antes de entrarmos no segundo tema, que é queda, falando ainda sobre criação, antropologia, criação. Então, nós vemos que as perguntas que foram feitas nos ajudam. Olha só, a primeira pergunta, sermos feitos à imagem e à semelhança de Deus. É a mesma coisa? Como diz lá, a imagem e semelhança. Ok. Vamos ver qual é a resposta que nós obtemos de alguns teólogos que nos ajudam bastante. A resposta é sim. Imagem e semelhança no hebraico são sinônimos. São sinônimos. Imagem de Deus e semelhança de Deus são sinônimos. Tá? Dr. Wayne Grudem e Dr. Louis Berkhof, na sua teologia sistemática, de Berkhof e também na de Grudem, eles definem como sinônimos os termos hebraicos. Por exemplo, tselem é imagem. Em hebraico, tselem é imagem. E demut é semelhança. Então, os dois são sinônimos no hebraico original e para nós também. Então, imagem e semelhança é a mesma coisa. Então, não precisa ficar gastando tempo para querer separar imagem e semelhança. Por quê? Porque eles são intercambiáveis. Olha aqui, ó, em textos como Gênesis 1, 26, 27,
Diz que é imagem e semelhança. Em Gênesis 5:1, se eu não me engano, vamos dar uma olhadinha? Em Gênesis 5:1, parece que é mencionado somente imagem. Vamos olhar? Gênesis, alguém que puder me ajudar aí também na leitura, para agilizar? Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia. Gênesis 5:1. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Está vendo? Só tem o termo semelhança. Semelhança é demute, tá? Aqui em 5:1. Aí, Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, demute, de novo, hebraico. Depois, lá em Gênesis 9, versículo 6. Gênesis 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Aí já é a palavra selem, não é demute. Perceberam que são intercambiáveis? As duas são sinônimos, né? Depois, Gênesis 9, 6. Acabou. Então, imagem e semelhança é a mesma coisa, tá bom? Ok? Então não tem mais essa loucura de ficar tentando resolver esse problema, está resolvido. Segunda pergunta que apareceu durante as aulas: já havia água antes de ter criado o mundo, de Deus ter criado o mundo? Já havia água antes de Deus ter criado o mundo? Porque a pergunta que apareceu lá, porque não mostra que Deus criou, mas a água estava lá antes, né? Então, a resposta que eu consegui foi essa daqui, ó. Vários cientistas criacionistas. Por que criacionistas? Eu não vou pegar respostas de evolucionista, né? Tenha santa paciência, né? Eu vou pegar aqueles que são cientistas confiáveis, cristãos criacionistas, ok? Então, no meio criacionista, no meio da ciência criacionista cristã, eles afirmam que não se pode afirmar com certeza tal fato, não podemos afirmar. Vejam, até a ciência se dá ao ponto de ter dúvidas. Por quê? Porque eles reconhecem que Deus, tem coisas que Deus revelou e tem coisas que Deus não revelou. Tem coisas que nós vamos conhecer pela ciência, tem coisas que a ciência não vai explicar. Porque eles creem num Deus transcendente. Eles creem num Deus que está acima, totalmente fora da nossa esfera humana, onde a ciência pode equacionar, fazer contas e chegar a uma conclusão humana, racional. O racional não explica a fé, mas a fé está acima do racional. Então, esses cientistas criacionistas, eles afirmam que não temos certeza. Para a ciência, a presença da água na Terra ainda é um grande mistério. Mas, olha que coisa bonita, mas eles podem inferir algumas coisas pela própria ciência. Eles podem inferir. E eles pensaram, bem, como é formada a água? Vamos lá. Mas, pela visão científica, eles podem afirmar que não há como existir matéria, inclusive água, sem que antes haja luz. E a água, que também é feita de moléculas, que por sua vez são feitas de átomos, conectados por forças eletromagnéticas, que são os fótons, não poderia existir, a água não poderia existir, cientificamente, sem luz. Aí, ou seja, sem fótons, ou sem a luz, que é energia, não existe água. O que provavelmente conecta a existência da água com a criação da luz no primeiro dia da criação. Lá em Gênesis 1:3 diz que Deus criou a luz. Haja luz. Sem luz não poderia haver água. Então, provavelmente, a água nasceu depois da luz. Porque sem luz não haveria condições de ter matéria alguma, inclusive a própria água. Portanto, o próprio criacionismo aceita eventos inexplicáveis cientificamente, através da fé, especialmente alicerçados no texto bíblico de João 1, de 1 a 3. O que é que diz João 1, de 1 a 3 mesmo? Evangelho de João? Que bonito saber que a ciência não joga fora a Bíblia. Como é lindo isso. Elas se casam, a ciência é derivada
das Escrituras. A ciência apoia as Escrituras, inclusive naquilo que é oculto, que é misterioso, que não foi revelado. João 1, versículos 1 a 3. Aham. Nada. Sem ele, o verbo, nada. Inclusive a água. Nada do que foi feito se fez. Então, se existe água, quem criou foi Deus. Pergunto, existe ET? Você já viu algum ET extraterrestre? Também não vi. Dizem que existe. Mas se existir, quem criou? Deus. Existiu dinossauro? Eu acredito que existiu dinossauro. Não há milhões e milhões de anos, mas há alguns milhares de anos, poderia ter sim alguns seres bastante diferentes. Pelos ossos que existem, né? Pode ser que existiu. Não há milhões e milhões de anos atrás. Não, por quê? Porque antes disso, há milhões e milhões de anos atrás, nada existia, somente Deus. Deus ou é, né? Sempre foi. Mas se existiu o dinossauro, foi Deus que criou. Sempre, tudo. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então, a própria ciência aceita isso. A ciência e fé nunca estão jogando em lados opostos. Elas estão da maneira correta de olhar, né? Não estou falando a ciência humana ímpia ou incrédula, né? Ou aquela que descarta as questões divinas, né? Aquilo que é maior do que ela não consegue explicar, então ela rechaça, né? Ela joga fora, joga no lixo. Não estou falando dessa ciência, mas a ciência colocada diante de nós por cientistas cristãos criacionistas. Eles explicam algumas coisas, nem tudo, né? Você vê que coisa interessante. Se a água, para existir, precisa de luz, então quer dizer que ela só pode ter vindo depois da criação da luz. Na Bíblia não fala no momento que foi criada a água, mas a Bíblia fala no momento que foi criada a luz. Então a gente pode dizer assim, Deus criou o ovo, né? Mas como que o ovo veio? Precisava ter uma galinha, então Deus criou a galinha primeiro. Só podia ter ovo se tivesse uma galinha para botar aquele ovo. Só podia ter água se tivesse luz para que a água existisse. É mais ou menos isso. Então você deduz que a galinha veio primeiro, porque Deus criou a galinha e não o ovo. Deus criou a galinha e a galinha botou ovo. Que bobagem, né? É uma comparação meio bobinha, mas dá para a gente entender um pouco, né? É isso. Então, eu queria que nós pudéssemos juntos... existe mais alguma pergunta? Vocês querem? Pode falar, Rá. Exatamente. Sim. Justamente. É verdade. Olha, eu tenho certeza que muitos e muitos irmãos nossos, legítimos, crentes de verdade, muito mais crente que eu, muito mais piedoso que eu, não sabe disso aqui, sobre a água. Não sabe. Ele vai estar lá no céu, mais perto de Deus do que eu. Ainda que ele não conheça a existência da água. Mas tudo bem, perguntaram, tudo bem, vamos responder. Até exercita um pouco a nossa atividade de pesquisa, né? Isso é muito bom. Mas assim, como a Rayane falou, não depende disso para nós sermos salvos. Tem muita coisa que não depende daquilo. Eu não preciso conhecer a mulher de Caim, o nome da mulher de Caim, para ser salvo. Eu preciso conhecer o Redentor. Ainda que eu desconheça a mulher de Caim. Tem muita gente aí que bateu na cabeça, querendo descobrir quem foi a mulher de Caim. A única resposta que me deram uma vez, que eu achei bastante sensata, é o seguinte: olha, eu não sei quem ela é, mas eu sei que ela está mandando muita gente para o inferno. A mulher de Caim. A única coisa que a gente sabe, né? Então é isso, queridos. Vamos então ler juntos essa passagem linda de Romanos, vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você acredita que você já está glorificado? Eu acredito pela fé. Ainda não, mas eu acredito pela fé. Eu acredito que o Senhor vai me dar a imagem do seu Filho amado. Eu vou ser o reflexo de Cristo um dia. Não hoje. O reflexo ainda está distorcido. Ainda está em processo, né? Em processo. Mas um dia eu vou ter a imagem do meu Senhor, refletida a glória de Cristo em nossos rostos, não é? Mais um texto que a gente poderia ler junto. Com convicção, vamos ler com convicção no nosso coração, não é? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor que começou essa boa obra em nós, vai completá-la. Nós cremos nisso pela fé. Obrigado por entendermos, Senhor, essas verdades sobre a imagem de Deus em nós. Senhor, é muito privilégio, Senhor, nós podemos estudar sobre esses temas. E nós sabemos, Senhor, que acima de tudo isso está a nossa fé. Muitas coisas ainda estão ocultas para nós, e o Senhor assim o determinou. Nem tudo o Senhor revelou. E aquilo que o Senhor não revelou, pertence exclusivamente ao Senhor, ao nosso Deus e Pai. E aquilo que o Senhor revelou, está para nós. Que nós conheçamos aquilo que o Senhor revelou. Que nós possamos nos esforçar para te conhecer melhor. E que esse conhecimento traga cada dia mais para mim e para os meus amados irmãos, crescimento espiritual. Que sejamos fortes na fé. E que o engano deste presente século, ainda que ele se avolume nos últimos dias, ainda assim, que nós não abandonemos a nossa fé em Jesus Cristo. É para isso que serve o nosso conhecimento. É para a tua glória e para a nossa salvação final. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.